Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, dia de Santa Teresa de Jesus, ou Teresa de Ávila, virgem, doutora da Igreja e reformadora da Ordem do Carmelo, a liturgia nos propõe como primeira leitura um trecho da carta aos Efésios, em que o apóstolo está tão contente de saber boas notícias da comunidade que implora a Deus um espírito de sabedoria, uma graça, para que faça os efésios verdadeiramente conhecer. Conhecer o quê? A esperança que a vocação deles lhes dá, a riqueza da glória, a herança dos santos. São Paulo parece que conseguiu ver alguma coisa, como se alguém tivesse chegado ao céu e quisesse mostrar. E ele desejaria que os efésios entendessem isso, que o seu coração se abrisse para que entendesse como é grande o céu, como é belo, como é magnífica a nossa herança, como é grande o poder de Deus que foi manifestado com a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos e com a sua ascensão ao céu, e agora está sentado à direita do Pai. Sim, Deus pôs tudo debaixo de seus pés e fez dele a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que plenifica tudo em todos. Tudo isso é um mistério, acima da nossa inteligência, mas não contrário à razão. São Paulo entendeu alguma coisa disso. Queria que os efésios entendessem e pede a Deus que os faça entender. Muitas vezes nós passamos a vida inteira com algumas fórmulas do catecismo, o que já é uma grande coisa, mas sem interiorizá-las. Nós não passamos além do sentido imediato das palavras, mas se nós entendêssemos, se um dia Deus nos dá um clique, se nos faz cair no caminho de Damasco, por exemplo, como foi com São Paulo, se nos faz levar uma bala de canhão, como São Inácio de Loyola, a gente então percebe, nossa, que coisa bonita está preparada para mim, como é breve esta vida, como os sofrimentos daqui são tão pequenininhos em comparação com a glória que nos está reservada, como é precioso o tempo que Deus me deu, como esta vida é breve e como eu tenho que aproveitá-la ao máximo para a glorificação de Deus e para a salvação das almas. Isso a gente tem que suplicar. Pode ser que a gente um dia aprenda, mas aprenda com tristeza, porque já passou muito tempo de desperdício. O Evangelho hoje apresenta Nosso Senhor dando algumas instruções. Primeiro, uma instrução de não se envergonhar dele. Se nós dermos testemunho dele diante dos homens, ele vai testemunhar em nosso favor diante dos anjos. Pelo contrário, se nós o renegarmos, também seremos renegados. É aquela triste palavra, não vos conheço. Devemos pedir confiança, perdão de qualquer pecado, menos o pecado contra o Espírito Santo, porque o pecador contra o Espírito Santo abusa da graça de Deus, não quer ser perdoado, desespera-se da sua salvação. A estrutura do pecado contra o Espírito Santo é tal que impede o perdão de Deus. Esse pecado é perigosíssimo. Todos os que estão no inferno cometeram algum desses pecados contra o Espírito Santo. Um deles é a impenitência final. Você morrer sem se arrepender, sem passar para o estado de graça. Quando nos conduzirem aos tribunais, não devemos nos preocupar com as palavras a serem usadas na nossa defesa. Nessa hora, o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. São palavras tranquilizadoras para alguém que vai ter que passar por tribulações, que são inevitáveis, para quem quiser seguir a Cristo. A igreja sempre passa por tribulações. Estamos passando por uma entre tantas outras. A santa que celebramos hoje, Santa Teresa de Ávila, passou por uma época de muita tribulação. A Igreja Católica estava dividida por causa de uma heresia, iniciada por Martinho Lutero em 1517, e depois seguida por vários outros que multiplicaram as divisões. Essa grande ferida na Igreja foi conhecida com o nome de reforma, mas não foi uma reforma. Foi uma corrupção, uma destruição do depósito da fé.
A reforma verdadeira seria feita pelos católicos e dentro da igreja, não fora dela. Santa Teresa de Jesus foi uma grande reformadora. Para reformar o mundo, ela começou reformando a si mesma. Conseguiu, com o apoio de São João da Cruz, fazer com que a ordem carmelitana, que estava passando por períodos de relaxamento, voltasse ao seu fervor inicial. Santa Teresa tinha um espírito missionário ardente, ardentíssimo. Ela desejaria pregar para os infiéis e ser morta. Na sua infância, ela fugiu de casa com essa intenção, mas sem êxito. Mas ela sabia que não era função dela ser pregadora. A função dela era orar e sofrer. Na humanidade de Jesus, a humanidade implica a sua alma, o seu corpo, o seu sangue. Ela entendeu que estava o caminho para se chegar a Deus Pai. E assim ela exortava as suas irmãs a se aproximarem de Jesus, Deus feito homem. Todas elas eram chamadas esposas daquele Jesus a quem elas se consagravam com votos. Para ela, Santa Teresa, tudo que ela pudesse fazer por Jesus era pouco, mas também tudo que ela pudesse fazer pela conversão dos luteranos, dos quais ela tinha tanta pena, pela regeneração da unidade da igreja, era pouco. Como ela se alegrou, deve ter se alegrado, com a notícia da Batalha de Lepanto, em 1570, quando os cristãos, por intercessão de Nossa Senhora do Rosário, venceram os turcos que queriam invadir a Europa. Como ela deve ter se alegrado também com as notícias da evangelização da América Espanhola. Ela era espanhola e tinha aquele desejo de que o continente americano recém-descoberto fosse evangelizado. Mas ela entendia que tudo isso só se conseguiria com a renúncia perfeita de si mesma, com amor imenso a Nosso Senhor, sem medida, e com o serviço ao próximo. O próximo, naquele caso, poderia ser simplesmente as companheiras do mosteiro. Mas isso já seria algo que poderia levá-las à perfeição da santidade. A leitura dos escritos de Santa Teresa revela uma personalidade forte, um caráter assim firme que não admite a mediocridade. Ela era mulher e vivia com as mulheres, mas ela não admitia, nem nela nem nas outras, se aproveitassem da sua condição feminina para serem mais relaxadas, fracas além daquilo que elas já são por natureza. Isso ela nunca aceitou, nunca. Nós precisamos de santos como ela, ou melhor dizendo, precisamos ser santos como ela. Fácil é convidar os outros a imitar os santos, mas nós devemos ser os primeiros imitadores deles. Se nós tivermos essa espiritualidade de fogo, porque essa mulher era de fogo, nós poderíamos, com a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo, fazer maravilhas e mudar a igreja, como ela conseguiu mudar. Mas, para tudo isso, temos que reconhecer o nosso próprio nada, a nossa indignidade, a onipotência de Deus que faz tudo, que por nosso amor entregou o seu próprio Filho, que nos deu o céu como herança e que está esperando por nós, para nós fazermos alguma coisa. Tanto valor ela dava ao sofrimento, que ela dizia, certa vez, ou sofrer ou morrer. A vida na terra para ela tinha como finalidade padecer por Jesus e pelas almas. Se essas expressões nos parecem exageradas, ou até quase ilógicas, talvez seja porque nós ainda estamos muito rasteiros, muito apegados à terra, e precisamos aprender na escola dos santos o quanto vale cada dor que nós padecemos se for oferecida a Deus em estado de graça. Vamos pedir a Maria Santíssima, a São José, de quem Santa Teresa era grande devoto, que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.